Olá, gente, tudo bem com vocês? Pois bem, vamos lá. Nós vamos dar continuidade agora ao estudo de literatura, né? O último conteúdo que nós vimos foi o conteúdo que falava sobre o Barroco, né? Período literário bem trevoso, né? A gente viu aí que tinha comparações com a questão espiritual e a questão material, né? Sempre essas oposições. E além disso, nós verificamos também que o Barroco foi um período de muita extravagância, né? Naquela tentativa da igreja de provar a sua influência, o seu poder, nós vimos construções de imensas catedrais, né? As obras realizadas eram totalmente detalhadas, descritivas, né? Para poder valorizar aquela obra de arte, né? Enfim, o Barroco ele foi um momento de extravagância nas nossas artes. O período que vem a seguir é o arcadismo. No estudo da literatura, gente, quando a gente for analisar no âmbito cronológico, nós sempre vamos identificar que o período literário seguinte vai tentar derrubar os ideais do período literário anterior. Sempre vai ser assim, pelo menos na literatura na literatura colonial, na literatura moderna do Brasil. Nós vamos verificar que o período literário seguinte tenta desconstruir aquilo que o período literário anterior construiu. E não é diferente agora. Nós vamos estudar um período literário conhecido como arcadismo, e que ele vai combater os ideais do Barroco, principalmente sobre a questão da extravagância. Tudo bem? Se o Barroco tinha aquela necessidade de supervalorizar tudo, o arcadismo ele vai tentar simplificar ao máximo possível, ok? Então nós temos essa oposição entre barroco e arcadismo, principalmente no que se refere à questão de extravagância. O arcadismo defendia uma ideia um pouco mais simples, né? Um pouco mais de humildade, vamos colocar dessa forma, tudo bem? O arcadismo ele traz para a gente algumas obras, só que as mais importantes para o nosso estudo serão as obras feitas na parte final do arcadismo. Nós vamos falar sobre O Uruguai e Caramuru. São duas obras que foram vistas como ponte para o romantismo, que é o primeiro período literário genuinamente brasileiro. E é o período literário que nós vamos estudar na próxima aula, tudo bem? Então nós vamos ver aqui as características arcádicas, tá? Sem excluir nenhuma, mas quando a gente chegar no estudo das obras, nós vamos estudar essas obras da fase final do arcadismo, que funciona como um período de transição para o período romântico. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de literatura. Beleza, então nós passamos pelo quinhentismo, foi o primeiro período literário brasileiro, né? O período da descoberta do Brasil, né? Descobrimento do Brasil. Nós tivemos aqui a literatura jesuítica, a literatura informativa, tudo isso interligado aí às questões coloniais de Portugal, certo? Depois, nós vimos o Barroco, a tentativa da igreja de se reestruturar frente à reforma protestante. Então, nós vimos que a principal influência do período barroco foi justamente a contra-reforma, aquele movimento que a igreja tem de tentar recuperar o prestígio, influência e poder que havia se perdido devido à reforma protestante. Tudo bem? Chegamos agora no arcadismo. E o arcadismo ele vai tentar combater essa extravagância que eu já falei para vocês do período barroquino, ok? Do período do barroco. E aí, como vocês sabem, vou colocar aqui contexto histórico, as principais influências desse movimento literário, características e os principais autores e obras, tá? Então, vamos ao primeiro slide. O arcadismo no Brasil foi um movimento literário posterior ao barroco e anterior ao romantismo. Esse movimento também é conhecido como neoclassicismo, devido à retomada dos valores gregos romanos, ou setecentismo, já que o estilo ocorreu no século XVII. Tá? Então aqui nós temos mais uma definição desse movimento literário. Não trouxe ainda para a gente contexto histórico, características, nós vamos ver agora. Contexto histórico, foi o século das luzes, foi o século que ocorreu o iluminismo, tá? Gente, o que foi o iluminismo? Foi um movimento no século XVII, ainda perdurou até o século XVIII mais ou menos, e que tinha, na verdade, ali um desenvolvimento intelectual, né? Por isso foi chamado de século das luzes.
E muitos paradigmas, né, muitos dogmas da igreja foram colocados em xeque por causa dessa busca pelo conhecimento, né? Então era um movimento que favorecia muito mais a ciência do que a questões religiosas, tudo bem? Nós vamos ver que a influência do iluminismo gerou consequências como a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que posteriormente ocasionou a independência do Brasil, tá? Então a luta por conhecimento, esse movimento de busca pelo conhecimento, pela ciência, acabou gerando aí meio que um senso crítico em diversos lugares do mundo, principalmente nos países que eram colônias, né? Os países que eram explorados. Então o iluminismo ele serviu como influência para a independência dos Estados Unidos e também a do Brasil. Não só o iluminismo. Nós também estamos vendo aqui que no contexto histórico temos a Revolução Francesa, sem dúvidas. A Revolução Francesa foi a principal influência para a independência dos Estados Unidos, tá? Então foram movimentos que a gente viu aí que ocorreram na Europa, né? Só que são movimentos que chegaram nos 4 cantos do mundo e trouxeram aí pra gente muitas alterações, né, na geopolítica daquele momento ali, tá? No Brasil, nós temos também o ciclo da mineração. Minas Gerais passa a ser o centro das atenções. Lembrando que durante o Barroco, a capital do Brasil era Bahia, Salvador, e a gente teve aí o Gregório de Matos, por exemplo, principal autor barroco, ele era lá da Bahia. Ele fazia críticas ao governador da Bahia, né, ao líder lá da Bahia. E agora, o pano de fundo da literatura brasileira saiu do Nordeste e foi para Minas Gerais, porque era o período do ciclo da mineração, né? Descobriram uma quantidade de ouro enorme em Minas Gerais, tá? E Portugal fez uma mega estrutura para poder fazer a exploração desse minério, tudo bem? Outro contexto histórico aqui no Brasil foi a Inconfidência Mineira, foram aqueles movimentos de revolta em relação à exploração de Portugal, tá? Foi um movimento que não deu muito certo. Vocês sabem aí que o líder desse movimento foi Tiradentes, ele foi enforcado. Tem gente que fala que arrancaram todos os membros dele, enfim. Mas foi um movimento que despertou aí a revolta de muitos brasileiros, né? Por quê, gente? Por que aconteceu isso nesse momento? Essa exploração de Minas Gerais, né? Uma professora da faculdade dizia para mim que nesse período, em Portugal, era normal você andar pela rua e encontrar elefantes andando pela rua cheio de ouro em cima dele, porque o cavalo não conseguia sustentar o peso desse minério, né? Precisava de um animal de um porte maior. Tamanha aí a exploração desse minério no Brasil. E isso revoltou as pessoas que aqui moravam. Aqui passavam dificuldades, não tinha saneamento básico, escravidão, todos esses problemas que a gente já conhece, né? E eles acharam que não era justo Portugal fazer a captação de todos esses recursos e o Brasil continuar na miséria. Então isso foi gerando revoltas, e a mais famosa foi a Inconfidência Mineira, liderada por Tiradentes. E isso, posteriormente, acabou favorecendo aquele sentimento de independência. E aí, mais tarde, no século XIX, o Brasil declarou independência dos Estados Unidos. Ó, a gente é dependente dos Estados Unidos hoje. Naquela época, a gente era dependente de Portugal, a gente era colônia de Portugal. No século XIX, veio declarar a independência aí do Brasil com influência dos movimentos de revolta, incluindo aí a Inconfidência Mineira, tá bom? Gente, olha esse outro contexto histórico aqui, ó, expulsão dos jesuítas, olha só isso. Nós vimos que os jesuítas eram importantíssimos no quinhentismo, né? Inclusive tem a literatura com o nome deles, literatura jesuítica, né? Eram padres que faziam sermões, né? Educava, civilizava e catequizava os índios. Então, para a igreja, Portugal, a mesma coisa naquela época, os jesuítas eram importantíssimos na captação de novos fiéis. No Barroco, essa importância multiplicou. Se eu tenho um movimento de contra-reforma, eu vou precisar de padre para espalhar a palavra. E no Barroco ainda nós tivemos alguns autores que eram padres jesuítas. No arcadismo, esse panorama modificou por completo. Existia um camarada chamado Marquês de Pombal que ele decretou que os jesuítas eram os responsáveis pelo atraso de Portugal em relação a outros países da Europa. Nós temos aqui, não foi citado, mas também a questão da Revolução Industrial, né? Então, nas grandes cidades da Europa, você começava a ver luz elétrica, né? A luz elétrica foi descoberta nesse momento. E em Portugal não, Portugal vivia na escuridão.
E esse atraso tecnológico foi atribuído aos jesuítas. E a partir desse momento, jesuíta era um criminoso. Criaram o crime de jesuitismo. Tá? Marquês de Pombal atribuiu essa culpa a eles e ordenou o extermínio e a caça de todos os jesuítas. Por que esse contexto histórico é importante para a gente? Nós vamos verificar que nessa obra que nós estudaremos, o Uruguai, ela foi feita para sujar a imagem do jesuíta. Nessa história conta que os jesuítas faziam todo aquele trabalho de educação, civilização por interesses próprios, né? Então nós vamos ver mais à frente como isso aqui se sucedeu. E ali nós temos ali Ouro Preto, Minas Gerais, foi aonde esse tipo de literatura se tornou comum, né? Foi o pano de fundo, o centro, todas as atenções do Brasil estavam focadas para Ouro Preto, Minas Gerais. Tudo bem? Vamos verificar agora as características do movimento arcádico. Primeiro, sem dúvidas a mais importante, busca da simplicidade. Era a principal característica que fazia oposição ao barroco, tá? Então, a simplicidade não era somente na falta de detalhes das obras, tá? Era também no estilo de vida desses autores, desses poetas, tá? Inclusive, nesse momento aqui, a natureza do Brasil começa a ganhar espaço. Por quê? Aquele sentimento bucólico, né? Aquela sensação bucólica que o campo transmite para a gente, aquela calma, aquela serenidade, foi explorada por esses autores, né? Como um estilo de vida. Vale lembrar, gente, que nesse momento aqui, nós temos escolas literárias que, na verdade, também eram escolas políticas sociais, né? Então não eram só a obra que se quadrava naquelas características. O estilo de vida do camarada que era artista, que era, né, qualquer outra coisa, também se enquadrava nas propostas estabelecidas por essa escola aqui, no caso o arcadismo, tá? E olha que está em vermelho aí no slide, ó, Aurea Mediocritas. Isso aqui, na verdade, é uma expressão. Em latim, a gente viu que o nome do arcadismo também é neoclassicismo, pelo resgate greco-romano, né? E era comum naquela época as expressões em latim, a fala em latim, a língua latina, né? E aqui significa, Aurea Mediocrita significa justamente levar uma vida um pouco mais simples, né? Chega daquela turbulência dos centros urbanos, né? O período de industrialização, justamente defendia essa ideia da simplicidade, uma vida mais simples, nada de extravagância, tá? Outra característica, a natureza, como eu falei para vocês, começa a entrar em questão agora. Nós vamos ver que a natureza aqui no arcadismo, ela se tornou importante porque no romantismo ela vai ser exaltada. Então a gente conheceu a natureza brasileira no arcadismo e ela teve uma função importantíssima dentro do romantismo. Na próxima aula nós veremos, tudo bem? E olha lá, ó, em vermelho, fugere urbem, outra expressão em latim, significa a fuga do urbano, a fuga dos centros urbanos, a fuga para o campo, tudo bem? Então foi um outro estilo de vida adotado pelos arcádicos. Resgate dos clássicos, além dessas expressões em latim, nós também vamos ter o retorno dos sonetos, que é a poesia clássica, 2 quartetos, 2 tercetos, tudo bem? Aqui tem a característica que eu já falei para vocês, né? Outra expressão em latim, carpe diem. O que significa isso? Aproveitar o dia, né? A gente não sabe se tem amanhã, então aproveita o dia de hoje de maneira intensa, de maneira viva, né? Sem dúvidas, foi o principal estilo de vida adotado por essa galera do arcadismo, tudo bem? Carpe diem. Inutilia truncate, outra expressão em latim que significa descartar o inútil, é mais uma prova da simplicidade que o arcadismo sempre buscava, tá certo? Então você descarta aquilo que é demais, não precisa ter uma linguagem tão detalhada, tão descritiva, né? Vamos ao foco, vamos ao mais importante, esquece tudo aquilo que for integrante ou acessório, vamos ao essencial. Então, essas duas políticas que foram muito adotadas durante o arcadismo, carpe diem e inutilia truncate, beleza? Gravem isso aqui porque para a prova é importantíssimo. Vocês sabendo o conceito dessas expressões em latim, vocês conseguem identificar as propostas arcádicas, beleza? E aí os jesuítas como vilões foi uma temática bem trabalhada durante esse movimento para favorecer o Marquês de Pombal, que até então era o líder político daquela época, né?
Tem gente que fala que Marquês de Pombal ele foi o principal líder político da história de Portugal, né? O crescimento econômico que ele fez, tentou equiparar Portugal com os outros centros urbanos da Europa, né? Que estavam já utilizando aí as inovações tecnológicas como a luz elétrica. Isso ainda não estava chegando em Portugal e Marquês de Pombal foi o responsável para correr atrás dessa evolução aí, né? Gente, olha só, coloquei um slide para vocês aí, se vocês quiserem printar o conceito de iluminismo, tá? Pode ajudar e muito no entendimento dessas propostas arcádicas. Foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França. Nesta época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Por isso a gente percebe aí a influência que o iluminismo teve no processo de independência dos Estados Unidos e posteriormente no do Brasil também. Próximo. Ah, sim, eu coloquei duas imagens para vocês verificarem como que a natureza começou a ser trabalhada no arcadismo, né? As pinturas do barroco geralmente eram dentro de casas, eram de igreja, né? E aqui no arcadismo agora a gente vê que é no campo. Olha a calmaria, olha a serenidade que essas pinturas causam na gente, né? A natureza ela está em foco. Agora, ela não é um modelo de perfeição como a gente vai ver que o romantismo fez dela. No arcadismo ela era somente um pano de fundo, era um papel de parede, tá? Outra coisa importante para a gente comparar no estudo do romantismo na próxima aula. Percebam que a natureza brasileira está em foco nessas duas imagens, mas nós não temos nenhuma figura indígena aí. Nós temos europeus, olha as roupas, as vestimentas, né? Olha as pessoas que estão nessa pintura. Ou seja, o Brasil ainda ele era um retrato daquilo que a Europa queria que o Brasil fosse, tá? No caso, Portugal. Então nós não temos o índio retratado, muito menos o escravo vai ter espaço aqui, tá? Aqui quem dita as regras ainda é o europeu, tudo bem? E as obras, gente, que eu falei para vocês, O Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão, tá? O Uruguai, ele é um poema épico, ok? Que ele traz, na verdade, a história de um herói europeu. Então, ele traz pra gente a história de um herói europeu, tá certo? Ah, Luan, mas você falou que é uma ponte pro romantismo e o nome, o Uruguai, parece ser um nome indígena. Como é que falou do europeu? Justamente. O herói era o europeu. No final da obra, nós temos uma passagem da morte de uma figura indígena e que acabou chamando a atenção de todos para a obra. Então, quando a gente fala em O Uruguai, a gente não destaca em momento nenhum a participação dos personagens europeus, e sim dos personagens indígenas. O mesmo acontece em Caramuru, tá bom? O Uruguai era uma obra que retratava aí, uma região de conflito, né, entre espanhóis e portugueses, e os jesuítas foram os traidores, os agentes que ocasionaram estes conflitos, né? O padre jesuíta ele era visto como inimigo, lembrando as ordens de Marquês de Pombal. Inclusive, esse cara, Basílio da Gama, ele foi criado por jesuítas, ok? E ele foi preso, acusado do crime de jesuitismo. E aí ele fez essa obra como uma homenagem a Marquês de Pombal, ele conseguiu a soltura, né? E nessa obra, para fazer média com o Marquês, ele falou muito mal dos jesuítas, tudo bem? E aí no desenrolar da história a gente percebe que tem uma índia, que ela é comprometida com um índio da tribo dela, só que o europeu não permite que esse relacionamento aconteça. O europeu que eu digo é o padre. O padre jesuíta queria que a Lindóia fosse casada com o filho dele, né? E aí ocorre diversas coisas na obra e no final é o seguinte: a Índia, triste por não poder casar com quem ela amava, ela se enfia no meio de um bosque e deixa uma serpente enrolar o seu corpo. Ela queria morrer, ela já não queria mais viver, né? E aí a passagem que mostra a morte da Índia, ela é épica. Ela que deu o título de poema épico a Uruguai, né? A cobra se enrolou no corpo dela, mordeu o bico do seu seio. Então nós temos aí já o início de sensualização da figura indígena feminina, né? O irmão da Índia Lindóia viu esta cena, foi matar a cobra com arco e flecha, acertou
o rosto, a cara da cobra, né, a boca da cobra, mas já era tarde, a sua irmã já tinha sido picada e morreu devido a essa picada, né? Então a morte dessa figura indígena acabou sensibilizando os olhares para os índios. E no período literário seguinte, o romantismo, esse índio já deixou de ser coadjuvante, ele já passa a ser herói. Nós vamos ver Iracema, o Guarani, são obras do romantismo que destacavam aí essa bravura e esse heroísmo, a honra dos indígenas. Tudo bem? Aqui ele só é coadjuvante. No romantismo ele passa a ser protagonista. Caramuru é a mesma coisa. Nós temos um enredo para tentar falar sobre a história do europeu, dos colonizadores, mas quem chama atenção é a figura indígena que também morre por amor, assim como Lindóia, né? A morte de Caramuru ainda foi um pouco mais trágica. O europeu ele casa, ela queria casar com o europeu, né? E aí ela teria que ir para a Europa para fazer esse casamento. Só que aí no decorrer da história esse europeu acaba se apaixonando pela irmã dela, pela irmã da Índia Moema. E aí ele coloca ela no barco rumo à Europa para que o casamento fosse consolidado. A Moema foi nadando atrás dessa embarcação, né? Ela se lançou ao mar, nadando para tentar ir atrás do seu amor, né, da sua paixão. E aí, de repente, ela não conseguiu mais nadar, acabou morrendo afogada, uma morte muito trágica por amor, uma outra passagem que acabou sensibilizando aí os olhares sobre a figura indígena, tá bom? Então foi o que eu falei para vocês, o arcadismo, ele teve como principal característica combater aquilo que o barroco deixou de herança, tá? Mas a fase final do arcadismo, esse olhar sensível ao índio, acabou gerando aí um terreno fértil para que o romantismo pudesse implementar seus ideais. E aí o índio passa a ser protagonista, assim como a natureza brasileira, tudo bem? Vamos ver aí outro slide. O Uruguai, poema épico de 1769, critica drasticamente os jesuítas, antigos mestres do autor Basílio da Gama. Ele alega que os jesuítas apenas defendiam os direitos dos índios para ser eles mesmos seus senhores. O enredo situa-se todo em torno dos eventos expedicionários e de um caso de amor e morte no reduto missioneiro. A morte da Índia Lindóia, ao final da obra O Uruguai, acabou chamando atenção para os índios, figura icônica do retrato do Brasil no século XVIII. O mesmo aconteceu com o final de Caramuru, em que a Índia Moema tem uma morte trágica. Ambas as mortes foram consequências de um amor que não se tornou possível, sensibilizando dessa forma a figura indígena que viria a se tornar herói na escola literária posterior. Beleza? Gente, eu coloquei aqui para vocês, além daquelas duas imagens sobre o campo, né, os europeus na natureza brasileira ali contemplando aquela serenidade, aquele sentimento bucólico, né? Eu coloquei também duas imagens que retratam essas duas obras, O Uruguai e Caramuru. E percebam, a partir de agora o índio também vai estar presente nas pinturas. Então é mais uma prova para a gente de que o arcadismo funcionou como ponte de acesso para o romantismo, tá? Primeira foto é da Índia Lindóia. Vocês percebam que ela está no meio do bosque. Ao fundo tem uma outra figura indígena que é o irmão dela, que tentou salvá-la da cobra, né? Percebam, no braço dela, e aqui saindo um pouco pela cabeça, tem a serpente com uma flecha encravada na sua boca, na sua testa, atravessou, né? Era a serpente que picou a Lindóia, e ela já está no chão aí, né? Morta ou morrendo, não sei, não dá para identificar na imagem, né? Mas vocês perceberam aí como que é trágica essa ilustração, né? E uma coisa aí, a natureza ela está bem em evidência, além da fauna, a cobra pertence à fauna brasileira, e agora quem está sendo inserida nesse papel de parede não é mais o europeu, é o índio, no caso Lindóia e seu irmão Caitutu, perdão. E aí nós temos a outra imagem já da Índia Moema, né? À beira-mar, afogada, morta, depois de ter se lançado aí a nado atrás da navegação que estava aí o seu amor, né? Então são figuras impactantes, mas como na outra imagem, esta também deixa em grande evidência a natureza brasileira, né? É uma pintura bem bonita que destaca bem essa questão da flora brasileira, das matas, né? E o índio aí é a figura central desta pintura, tudo bem? E isso acabou gerando aí todo
o espírito romântico que virá na próxima aula, tá? Então, gente, é isso. O arcadismo ele foi isso. Nós vamos ter a aula de revisão. Eu vou trazer para vocês outros exemplos. A gente vai resumir de maneira um pouco mais consistente essas duas obras para a gente identificar a importância delas em relação à implementação do romantismo. Tudo bem? Então, a aula de literatura termina por aqui. Até a próxima semana. Tchau para vocês.